Eu estava sentado na beira do meu poço quando vi eles chegando. 3 caminhonetes 4x4 levantando poeira na estrada de terra. Vim morar nessa cidade do interior há mais de 40 anos. Trabalhei a vida inteira com terra e água. E aprendi uma coisa. Quando os homens de caminhonete importada aparecem na sua porta, é porque o mundo deles desmoronou. Eles pararam no portão. Dr. Augusto desceu primeiro, aquele empresário dono da maior fazenda da região. Terno claro, sapato engraxado, óculos de sol caros. Atrás dele, o prefeito e mais 2 fazendeiros. Ficaram ali parados, sem jeito, olhando para o meu terreno simples, a casa velha, o poço de pedra que eu cavei com as próprias mãos há décadas. Eu não me levantei. Continuei sentado na pedra lisa que fica na beira do poço, segurando o balde de madeira rachado que era do meu avô. Aquele mesmo balde que eles riram quando me viram usando. Coisa de museu, ouvi alguém dizer uma vez na cidade. O velho Zé vive no século passado. Dr. Augusto pigarreou, tirou os óculos, olhou para o chão antes de olhar para mim. Seu Zé, a gente precisa conversar. A cidade está precisando do senhor. Eu não respondi na hora. Deixei o silêncio pesar. Olhei para eles, depois para o horizonte, onde dava para ver a estrutura gigante do pivô central da fazenda dele. Aquela torre de metal brilhante, orgulho da região, símbolo do progresso. 2 milhões de reais investidos. Inauguração com champanhe. Discurso do governador. Matéria no jornal. Agora estava parado. Imóvel. Inútil como um monumento de ferro enferrujando ao sol. Engraçado, né, Dr. Augusto? Eu falei devagar, sem raiva, mas com um cansaço que vinha de muito fundo. Quando eu cavei esse buraco aqui, vocês disseram que eu estava cavando minha própria cova, que era atraso, que era teimosia de velho que não aceita o novo. Agora é a cova de vocês que está seca. O prefeito deu um passo à frente, tentando suavizar. Seu Zé, a situação está crítica. Faz 3 meses sem chover direito. O lençol freático baixou demais. A bomba do pivô queimou tentando puxar água que não existe mais. As torneiras da cidade começaram a secar. A gente decretou racionamento, mas não está adiantando. Os caminhões-pipa não dão conta. Tem criança, tem idoso, tem gente doente. Eu sei da situação, cortei. Eu moro aqui também. Só que eu me preparei. Meu avô me ensinou a ler a terra, me ensinou onde cavar, como cavar, quando cavar. Vocês riram disso. Disseram que era superstição de gente ignorante. Dr. Augusto respirou fundo. Ele era um homem acostumado a mandar, a decidir, a ter controle. Ver ele ali, pedindo, doía nele tanto quanto doía em mim ver a cidade inteira me ignorando por décadas. O senhor está certo, seu Zé. A gente errou. Eu errei. Achei que tecnologia resolvia tudo. Que dinheiro comprava segurança? Investi uma fortuna num sistema que falhou na primeira seca séria. Ele fez uma pausa. Mas agora a gente precisa de água. E me disseram que o poço do senhor ainda tem. Eu olhei para o fundo do meu poço. A água brilhava lá embaixo, limpa, fria, constante. 40 anos cavando, mantendo, limpando, respeitando. 40 anos ouvindo piada, ouvindo desprezo educado, sentindo que eu era invisível para essa gente. Tem água sim, confirmei. Cavei seguindo os sinais que meu avô me ensinou. Veio de rocha, longe das áreas contaminadas, fundo o suficiente para não secar fácil. Não é tecnologia, cara. É conhecimento velho, desses que vocês acham que não vale nada. O silêncio voltou, pesado, constrangedor. Um dos fazendeiros, o Toninho, dono da terra vizinha, falou pela primeira vez. Seu Zé, eu sei que a gente nunca deu valor para o senhor. Sei que tratamos o senhor como se não existisse. Mas tem gente sofrendo. Tem mãe sem água para fazer comida para o filho. Tem gente velha passando mal. O senhor vai deixar a cidade morrer de sede por causa de orgulho? Aquilo me acertou no peito. Ou, não pela acusação, mas pela injustiça dela. Como se eu fosse o orgulhoso. Como se eu tivesse construído muros. Como se eu tivesse desprezado alguém. Orgulho? Repeti a palavra devagar. Eu nunca tive orgulho, Toninho. Orgulho é coisa de quem tem muito. Eu só tive trabalho, paciência e respeito pela terra. Vocês é que tiveram orgulho. Orgulho de não ouvir. Orgulho de achar que sabiam mais. Orgulho de olhar para mim como se eu fosse um cachorro velho dormindo na calçada. Dr. Augusto levantou a mão, pedindo calma. O senhor tem razão, seu Zé. Toda a razão. Mas a pergunta continua. O senhor vai ajudar? Eu fiquei olhando para eles.
4 homens poderosos acostumados a resolver tudo com dinheiro e influência. Agora dependendo de um velho que eles sempre ignoraram. Parte de mim queria mandar eles embora. Queria que sentissem na pele o que é ser pequeno, invisível, descartado. Mas eu olhei para o balde de madeira nas minhas mãos, para o poço que meu avô me ensinou a cavar, e lembrei do que ele sempre dizia: Zé, água não é sua, água é de quem precisa, a gente só cuida dela até passar para frente. Levantei devagar. Minhas costas reclamaram, mas eu não demonstrei. Vou ajudar, falei. Não por vocês, pela cidade, pelas crianças, pelos velhos, pelos bichos, mas tem condições. Doutor Augusto acenou aliviado. O que o senhor precisar? Dinheiro, material, mão de obra. Não quero dinheiro, cortei. Quero respeito. Quero que façam do jeito que eu mandar. Nada de desperdício, nada de privilégio. Quem precisa mais, recebe primeiro. E quero que vocês aprendam, porque quando a chuva voltar, vocês vão esquecer tudo isso. Vão voltar a achar que tecnologia cara resolve tudo. Mas eu não vou deixar o conhecimento do meu avô morrer comigo. Então vocês vão aprender a cavar poço de verdade. Vão aprender a ler a terra. Vão aprender que nem tudo que brilha vale alguma coisa. O prefeito engoliu seco. Fechado, seu Zé. O senhor manda. A gente obedece. Eu peguei o balde, joguei a corda no poço e puxei água. Enchi o balde até a borda. A água brilhava, limpa, perfeita. Ofereci para o doutor Augusto. Bebe. Ele pegou o balde com as 2 mãos, bebeu direto, sem frescura. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e me olhou nos olhos pela primeira vez com algo parecido com respeito. Obrigado, seu Zé. Eu só acenei. Não era hora de discurso, era hora de trabalho. Mas enquanto eles voltavam para os carros para organizar a distribuição, eu fiquei ali, olhando para o poço. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, alguém finalmente tivesse entendido que o valor de uma pessoa não está no tamanho da máquina que ela compra, mas no tamanho do que ela sabe fazer com as próprias mãos. Só que aquilo era só o começo. Porque distribuir água para a cidade inteira, usando um poço cavado à mão, não ia ser fácil. E eu sabia que a qualquer momento, aquele poço podia começar a baixar também. E aí, o que ia acontecer? Eles iam me culpar? Iam voltar a me desprezar? Eu não sabia. Mas sabia uma coisa. Dessa vez, eles iam ter que me ouvir de verdade. No dia seguinte, às 6 da manhã, já tinha fila na minha porta. Gente com balde, com bombona, com galão. Criança segurando vasilha de plástico. Mulher grávida apoiada no portão. Velho de bengala esperando a vez. Eu olhei aquilo e senti o peso. Não era só água que eles estavam pedindo. Era esperança. Era a certeza de que não iam morrer de sede. E essa responsabilidade caiu toda nas minhas costas. O Dr. Augusto chegou cedo também. Dessa vez sem terno. Calça jeans, camisa simples, boné. Trouxe 3 rapazes da fazenda para ajudar. Seu Zé, a gente veio para trabalhar. O senhor manda, a gente faz. Eu acenei e comecei a organizar. Primeira regra: nada de furar fila. Segunda regra: cada família leva só o necessário para um dia. Terceira regra: quem desperdiçar não volta. As pessoas obedeceram. Algumas reclamaram baixinho, mas obedeceram. Porque sabiam que se eu fechasse aquele poço, não tinha plano B. Eu puxava a água, balde por balde, e os rapazes distribuíam. Meu braço doía, minhas costas reclamavam, mas eu não parava. Cada balde que subia era uma família que ia ter o que beber, o que cozinhar, o que dar para os filhos. Dona Maria, a professora aposentada que morava 3 casas para baixo, chegou perto do meio-dia. Ela sempre foi educada comigo, uma das poucas. Trouxe uma garrafa térmica vazia e um pote de bolo. Seu Zé, fiz esse bolo para agradecer. Sei que não é muito, mas... É muito sim, Dona Maria. Obrigado. Ela encheu a garrafa, agradeceu de novo e foi embora. Mas antes de sair do portão, virou e falou: O senhor está salvando essa cidade, seu Zé. Não esquece disso. Eu não respondi, só acenei. Mas aquelas palavras ficaram ecoando. No terceiro dia, a coisa começou a complicar. O poço estava baixando. Não muito, mas o suficiente para eu perceber. A corda precisava descer uns 20 centímetros a mais para encher o balde. Dr. Augusto percebeu também. Vi no olhar dele. Tá baixando, né? Tá, confirmei. Não é normal puxar tanta água de uma vez. O lençol precisa de tempo para se recuperar. Mas a gente não tem tempo. Ele passou a mão no rosto cansado. E agora? Agora a gente reduz ainda mais a quantidade por família.
e começa a ensinar a cidade a não desperdiçar nenhuma gota. Foi aí que eu percebi uma coisa. A cidade inteira estava aprendendo na marra o que eu sempre soube. Água não é infinita. Água não é garantida. Água é presente, não direito. Naquela noite, sentei na pedra do poço e olhei para o céu. Sem nuvem, sem sinal de chuva, só estrelas e silêncio. Doutor Augusto apareceu de novo, dessa vez sozinho. Posso sentar? Pode. Ele sentou na beirada do poço do outro lado. Ficamos ali, dois homens cansados, olhando para o mesmo buraco na terra. Seu Zé, eu queria pedir desculpa. Eu olhei para ele surpreso. Desculpa por quê? Por tudo. Por ter tratado o senhor como se não existisse. Por ter rido do seu poço. Por ter achado que dinheiro resolvia tudo. Ele respirou fundo. Eu construí aquele pivô achando que estava garantindo o futuro da fazenda. Gastei 2 milhões. Trouxe engenheiro de São Paulo, tecnologia importada, sistema automatizado. E na primeira seca séria, virou sucata. Tecnologia não é ruim, doutor Augusto, falei. O problema é achar que ela substitui conhecimento. Seu pivô era bom, mas dependia de uma coisa, água fácil. Quando a água ficou difícil, ele não serviu mais. Meu poço é o contrário. Ele foi feito pensando justamente no dia difícil. Ele ficou quieto, processando. Como o senhor sabia onde cavar? Meu avô me ensinou. Ele dizia que a terra fala, mas a gente precisa saber ouvir. Tem que observar onde o mato é mais verde na seca, onde os bichos cavam, onde a pedra é mais úmida, onde o vento traz cheiro de barro molhado mesmo sem chuva. Não é mágica, é atenção. E o senhor pode ensinar isso. Eu olhei para ele. Pela primeira vez vi humildade de verdade naquele homem. Posso, mas não adianta eu ensinar se vocês não tiverem paciência. Cavar poço dá trabalho, demora, cansa. Não tem atalho, e a cidade inteira vai precisar aprender, porque esse meu poço não vai aguentar sozinho para sempre. Doutor Augusto acenou, decidido. Então vamos começar amanhã. Eu, os rapazes da fazenda, quem mais quiser aprender. O senhor ensina, a gente cava. No dia seguinte, apareceram 12 homens. Jovens, velhos, fazendeiros, peões. Doutor Augusto trouxe pá, picareta, corda, balde. Eu levei eles para o terreno baldio perto da escola. Mostrei os sinais, a mancha de umidade na pedra, o capim diferente, o jeito que a terra cheirava. Aqui, apontei. Aqui tem água. Eles começaram a cavar, devagar, suando, errando, acertando. Eu ficava do lado, corrigindo, ensinando, lembrando do meu avô fazendo a mesma coisa comigo quando eu era menino. Levou 5 dias para chegar na água. Quando o primeiro balde subiu molhado, os homens gritaram de alegria. Doutor Augusto abraçou o rapaz que estava cavando. Tinha lágrima nos olhos dele. A gente conseguiu, seu Zé. A gente conseguiu. Conseguiu, confirmei. Agora falta manter. Porque poço não é só cavar, é cuidar. Todo dia, todo ano, para sempre. Enquanto isso, meu poço continuava baixando. Mais devagar agora, porque a gente tinha reduzido essa retirada, mas ainda baixando. Eu sabia que se não chovesse logo, mesmo com um poço novo, a cidade ia ter problema. Foi aí que aconteceu uma coisa que eu não esperava. A Juliana, filha do dono do mercado, apareceu na minha porta. Ela tinha uns 20 e poucos anos, estudava agronomia na capital, estava de férias na cidade. Seu Zé, eu quero aprender. Aprender o quê? Tudo. A ler a terra, a cavar poço, a entender ciclo de água. Na faculdade eles ensinam teoria, mas ninguém ensina isso. E eu percebi que isso é o que importa de verdade. Eu fiquei olhando para ela, uma moça jovem, estudada, querendo aprender com um velho caipira. Tem certeza? Dá trabalho? Suja a mão? Dói nas costas? Tenho certeza. E ela aprendeu, rápido, esperta. Fazia a pergunta certa, prestava atenção, anotava tudo num caderno. Em uma semana, ela já sabia identificar sinais que muito homem velho da cidade não sabia. Seu Zé, ela falou um dia, o senhor precisa ensinar isso para mais gente, precisa virar projeto, virar escola, virar coisa oficial, senão morre com o senhor. Eu sei, respondi, mas quem vai me ouvir? Eu sou só um velho. Não é mais não. Agora o senhor é o homem que salvou a cidade. Todo mundo te ouve. Ela tinha razão. Eu sentia na rua. As pessoas paravam para cumprimentar, pediam conselho, perguntavam sobre plantas, sobre terra, sobre água. Eu tinha virado, sem querer, uma referência. Mas ainda faltava chuva.
e o poço estava cada vez mais baixo. Na segunda semana, o nível do meu poço chegou num ponto crítico. A corda descia quase 2 metros a mais do que no começo. Eu sabia que se continuasse naquele ritmo, em menos de uma semana ia secar completamente. Chamei Dr. Augusto e o prefeito na minha casa. Mostrei a realidade. A gente precisa tomar uma decisão. Ou para de distribuir água agora e guarda o resto por caso de emergência, ou continua até secar tudo e reza para a chuva chegar antes. O prefeito ficou pálido. Se a gente parar, o povo vai entrar em pânico. Já tem gente brigando na fila. Já teve tentativa de roubo de água. A situação está no limite. E se secar? Perguntei. Aí sim vai ter pânico de verdade, porque não vai ter nem esperança. Dr. Augusto olhou para o céu, ainda sem nuvem. O poço novo que a gente cavou está dando água, mas é pouco. Não dá nem para metade da cidade. Foi aí que a Juliana apareceu. Ela tinha passado os últimos dias estudando o terreno da cidade inteira, anotando, medindo, observando. Seu Zé, eu achei mais 3 pontos onde pode ter água. Lugares que ninguém pensou em cavar porque parecem secos demais. Mas os sinais estão lá. Capim diferente, pedra úmida, formiga carregando barro molhado. Eu olhei para as anotações dela. A menina tinha aprendido mesmo. Tinha olho. Você tem razão. Esses 3 pontos são bons. Mas cavar 3 poços ao mesmo tempo vai precisar de muita gente, muito trabalho. A gente tem gente, disse o Dr. Augusto. Metade da cidade está sem fazer nada porque não tem água para trabalhar na roça. Não tem água para lavar roupa. Não tem água para nada. Se a gente der uma esperança, eles vão cavar. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, a cidade inteira se dividiu em 3 grupos. Homens, mulheres, jovens, velhos. Cada grupo num ponto diferente. Eu e a Juliana ficamos rodando entre os 3, orientando, corrigindo, ensinando. Era bonito de ver. Gente que nunca tinha pegado numa pá na vida aprendendo a cavar. Gente que sempre teve água na torneira entendendo, pela primeira vez, o valor de cada gota. Mas o tempo estava correndo. Meu poço continuava baixando, e os 3 novos ainda não tinham chegado na água. Foi no 4º dia de escavação que aconteceu o primeiro milagre. O grupo do terreno perto da igreja bateu na água. Não era muita, mas era limpa. O grito de alegria ecoou pela cidade inteira. 2 dias depois, o segundo poço jorrou. Esse era mais fundo, mais difícil, mas a água era abundante, fria, cristalina, perfeita. O terceiro demorou mais. Cavaram quase 8 metros. Teve hora que o pessoal desanimou. Achou que eu tinha errado, que não tinha água ali. Mas eu sabia que tinha. Os sinais não mentiam, e no 10º dia, a água apareceu. Forte, constante, suficiente. A cidade agora tinha 4 poços. Não era luxo, mas era sobrevivência garantida. Dava para distribuir melhor. Dava para descansar meu poço. Dava para respirar. Mas ainda não tinha chovido. Foi aí que o prefeito convocou uma reunião na praça. Disse que era urgente, que todo mundo precisava ir. Eu fui, sem entender direito o motivo. Quando cheguei, a praça estava lotada. Gente em pé, sentada no chão, encostada nas árvores. A cidade inteira estava ali. O prefeito subiu no coreto, pegou o microfone. Pessoal, a gente convocou essa reunião para falar sobre o que aconteceu nas últimas semanas. Para falar sobre a seca, sobre a água, sobre como a gente sobreviveu. Ele fez uma pausa, olhou para mim. Mas principalmente, a gente está aqui para falar sobre o seu Zé. Eu senti o estômago apertar. Não gostava de ser o centro das atenções. Quando a seca chegou, a gente entrou em desespero. A tecnologia que a gente confiava falhou. O sistema que custou milhões parou de funcionar. E a gente não sabia o que fazer. O prefeito respirou fundo. Foi aí que a gente lembrou do seu Zé. Do poço que ele cavou há 40 anos. Do poço que a gente riu. Do poço que a gente chamou de atraso, de teimosia, de coisa de velho que não aceita o progresso. Algumas pessoas baixaram a cabeça envergonhadas. Mas aquele poço caipira, cavado à mão, sem tecnologia, sem engenheiro, sem projeto bonito, foi a única coisa que salvou essa cidade. E o seu Zé, que a gente tratou como invisível a vida inteira, foi o único que teve a dignidade de ajudar mesmo depois de tudo que ouviu. O prefeito parou de falar. Limpou a garganta, emocionado. Foi quando o Dr. Augusto pediu o microfone. Ele subiu no coreto, ficou do lado do prefeito e olhou direto para mim. Seu Zé, eu quero pedir desculpa, publicamente, na frente de todo mundo. Eu investi R$ 2 milhões num sistema que falhou na primeira dificuldade séria.
O senhor investiu suor, paciência e conhecimento que eu desprezei. Eu errei. A gente errou. E se essa cidade sobreviveu, foi por causa do senhor. A praça ficou em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de vergonha coletiva e reconhecimento tardio. Dr. Augusto continuou. Mas o senhor não só salvou a gente. O senhor ensinou. Ensinou a cavar, a ler a terra, a respeitar a água. Ensinou que conhecimento não está só nos livros e nas máquinas. Está na experiência, na observação, na paciência. Ele desceu do coreto e veio até mim. Estendeu a mão. Obrigado, seu Zé. De coração. Eu apertei a mão dele. Não consegui falar nada. A emoção estava atravessada na garganta. Foi quando a Dona Maria se levantou. Depois o Toninho. Depois a Juliana. Um por um, a cidade inteira foi se levantando. E começaram a bater palma. Não era palma de show, de festa. Era palma de respeito, de reconhecimento, de pedido de desculpa silencioso. Eu fiquei ali, parado, vendo aquilo. 65 anos de vida. 40 anos naquela cidade. E era a primeira vez que eu me sentia visto de verdade. Não era sobre ser herói. Nunca foi. Era sobre ser reconhecido como gente. Como alguém que tem valor. Como alguém que sabe alguma coisa que importa. O prefeito voltou ao microfone. A partir de hoje, a gente vai criar um programa permanente de construção e manutenção de poços artesanais na cidade. E o seu Zé vai ser o coordenador. Vai ensinar, vai orientar, vai garantir que o conhecimento dele não morra. Porque a gente aprendeu do jeito mais difícil, que tem coisa que dinheiro não compra e tecnologia não substitui. A cidade aplaudiu de novo. Mas o que ninguém esperava é que naquela mesma noite, finalmente, o céu escureceu. Nuvem pesada, carregada, prometendo o que a gente estava esperando há meses, e às 3 da madrugada começou a chover. Não foi chuva fraca de garoa, foi chuva forte, daquelas que enchem rio, que molham a terra até o fundo, que fazem a poeira virar lama e a lama virar esperança. Eu acordei com o barulho na telha. Levantei, fui até a janela e fiquei olhando. A água caindo, lavando tudo, renovando tudo. Fui até o poço. A chuva batia na pedra, escorria para dentro, enchia de novo o que tinha secado. Eu sentei na beirada, deixei a chuva me molhar e chorei. Chorei de alívio, chorei de cansaço, chorei de gratidão, porque a chuva tinha voltado. Mas mais importante que isso, a cidade tinha mudado. No dia seguinte, com o sol voltando e a terra encharcada, Dr. Augusto apareceu na minha porta de novo, dessa vez com um papel na mão. Seu Zé, eu quero contratar o senhor como consultor permanente da fazenda. Salário fixo, carteira assinada, benefícios. Quero que o senhor me ensine a fazer agricultura de verdade. Não a que depende só de máquina cara, mas a que entende a terra. Eu olhei para o papel. Era um contrato. Sério. Oficial. Não precisa disso tudo, doutor Augusto. Precisa sim. O senhor merece. E eu preciso aprender. Assinei o contrato. Não pelo dinheiro, mas pelo que aquilo significava. Significava que, finalmente, depois de uma vida inteira, o meu conhecimento tinha valor reconhecido. Nos meses seguintes, a cidade floresceu de novo. A chuva voltou ao normal. Os poços se encheram, as plantações reviveram, mas alguma coisa tinha mudado para sempre. As pessoas agora cuidavam da água de jeito diferente. Não desperdiçavam, não achavam que era infinita. Respeitavam. E eu, que sempre vivi sozinho e invisível, agora tinha companhia constante. Jovens querendo aprender. Velhos querendo relembrar. Gente querendo ouvir as histórias do meu avô. Querendo entender os sinais da terra. Querendo saber como sobreviver quando a tecnologia falha. A Juliana virou minha assistente oficial. Ela anotava tudo. Organizava, ensinava para os outros. Dizia que ia transformar aquilo em projeto de extensão da faculdade. Que ia levar para outras cidades. Que ia garantir que o conhecimento não morresse. E o pivô central? Continuou lá, parado. Dr. Augusto decidiu não consertar. Disse que ia deixar como lembrança. Lembrança de que nem tudo que brilha funciona. E nem tudo que é simples é fraco. 6 meses depois da chuva, a prefeitura inaugurou o Centro de Conhecimento Tradicional e Gestão de Água. Um nome pomposo para uma coisa simples. Um galpão reformado onde eu e a Juliana ensinávamos a ler a terra, a cavar poço, a respeitar os ciclos naturais. No dia da inauguração veio gente de cidade vizinha, veio professor da universidade, veio até repórter de jornal da capital querendo fazer matéria sobre o velho sábio que salvou a cidade na seca. Eu não gostava desse tipo de coisa.
Não me achava sábio. Só achava que tinha prestado atenção no que meu avô ensinou. Mas a Juliana insistiu que eu precisava estar lá, que era importante. Quando cheguei no galpão, vi uma placa nova na entrada. Centro Seu Zé de Conhecimento Tradicional. Meu nome, ali. Oficial. Senti um nó na garganta. Dr. Augusto estava lá, de terno de novo, mas diferente. Menos arrogante, mais humano. Seu Zé, o senhor merece isso e muito mais. Essa cidade tem uma dívida com o senhor que nunca vai conseguir pagar. Não é dívida, Dr. Augusto. É vida. A gente vive junto. A gente se ajuda. Simples assim. Mas tinha uma coisa que eu ainda não tinha contado para ninguém. Uma coisa que vinha me incomodando desde que tudo aquilo começou. 3 dias antes da inauguração, eu tinha voltado ao meu poço, o original, o que salvou a cidade. Queria ver como ele estava depois da chuva, depois de ter descansado alguns meses. Joguei a corda, desci o balde. Quando puxei, veio cheio. Água limpa, fria, perfeita. Igual sempre foi. Mas quando olhei para o fundo, vi uma coisa que me fez tremer. Uma rachadura na parede de pedra. Pequena ainda, mas crescendo. O poço tinha aguentado a pressão da cidade inteira por semanas, mas tinha pagado um preço. Estava começando a ceder. Eu sabia o que aquilo significava. Em alguns anos, talvez menos, aquele poço ia desmoronar. A estrutura que meu avô ajudou a construir, que eu mantive por 40 anos, que salvou a cidade inteira, tinha data de validade. Não contei para ninguém naquele dia. Não queria estragar a inauguração. Mas sabia que precisava falar, porque era exatamente isso que eu vinha tentando ensinar. Nada dura para sempre. Nem tecnologia cara, nem poço artesanal. Tudo precisa de cuidado, manutenção, renovação. E, principalmente, tudo precisa ser passado para frente. Foi por isso que, no meio da cerimônia de inauguração, quando o prefeito me chamou para falar alguma coisa, eu subi no palanque improvisado e contei a verdade. Pessoal, eu agradeço tudo isso, de coração, mas eu preciso falar uma coisa importante. O poço que salvou a cidade está rachando. Ele aguentou a pressão, mas não vai durar para sempre. Em alguns anos, ele vai desmoronar. A praça ficou em silêncio, assustada. Mas isso não é motivo para desespero. É motivo para aprender. Porque é exatamente por isso que a gente está aqui hoje, para ensinar, para garantir que quando um poço cair, outros já estejam de pé, para garantir que o conhecimento não morra com uma geração. Olhei para Juliana, para os jovens que tinham começado a frequentar as aulas, para os homens que aprenderam a cavar. Meu avô me ensinou. Eu ensinei vocês. Agora vocês precisam ensinar os filhos de vocês, e os netos, e os bisnetos, porque água não é garantida, água é conquista diária, e conhecimento que não é passado para frente vira pó junto com quem morre. Desci do palanque. Não tinha mais nada para falar. Mas o que aconteceu depois me surpreendeu. Um por um, os homens que tinham aprendido a cavar começaram a se levantar. Dr. Augusto foi o primeiro. Seu Zé, a gente vai construir um poço novo no lugar do antigo, mais forte, mais profundo, e a gente vai fazer isso do jeito certo, do jeito que o senhor ensinou. O Toninho levantou também. E eu vou trazer meu filho para aprender. Ele tem 12 anos, está na idade certa. A Juliana subiu no palanque. Seu Zé, eu vou documentar tudo o que o senhor sabe. Vou escrever, vou filmar, vou transformar em material de ensino. Para que daqui a 50 anos, quando ninguém mais lembrar da seca, o conhecimento ainda esteja vivo. Eu olhei para aquela gente toda, para a cidade que me ignorou por décadas e agora me ouvia com atenção. E entendi uma coisa. O poço que salvou a cidade não foi o de pedra. Foi o poço de conhecimento. Esse, se a gente cuidar direito, nunca seca. Nos meses seguintes, a rotina mudou completamente. Minha casa, que sempre foi silenciosa e vazia, virou ponto de encontro. Todo sábado de manhã tinha gente querendo aprender. Jovem, velho, homem, mulher. Gente da cidade, gente de fora. Eu ensinava a ler os sinais da terra. A Juliana ensinava a parte técnica, as medidas, os cálculos. Juntos a gente formava uma dupla que funcionava. Dr. Augusto cumpriu a promessa. Reuniu um grupo de 20 homens e começaram a construir o poço novo. Mas dessa vez, diferente do pivô de 2 milhões, eles fizeram questão de usar as mãos. Pá, picareta, suor. A gente precisa sentir o peso do trabalho, ele disse.